O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. No episódio anterior, Jesus declarou que a salvação havia entrado na casa de Zaqueu, mas não por merecimento de Zaqueu. A salvação é recebida por fé, a mesma fé de Abraão, chamado de pai de todos os que creem, em Romanos 4, de 9 a 11. Agora Jesus vai falar da responsabilidade daquele que crê com o coração e com a boca confessa que Cristo é seu Senhor. Se a salvação é recebida por graça e mediante a fé, a recompensa é recebida pelas obras e pelo modo como o crente utiliza aquilo que recebeu de Deus. Mas antes, Jesus precisa esclarecer algo. Com sua presença no mundo, aqueles judeus foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Isso está em Hebreus 6, de 4 a 5. Ou seja, os poderes do reino do Messias. Agora, porque Jesus estava perto de Jerusalém, o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato, como você vê em Lucas 19, 11. Porém, os profetas indicavam uma ausência do Messias entre a sua primeira vinda e o estabelecimento do reino em glória. O profeta Daniel dissera: o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele, em Daniel 9, 26. O reino de Deus aparece em diferentes aspectos no Novo Testamento. João Batista veio como precursor do rei, para anunciar esse reino. O seu discurso era: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Marcos 1,15. Então, no início de seu ministério, Jesus declarou: o reino de Deus está entre vós, ou entre vocês, em Lucas 17, 21. Pois ele, o rei, estava entre eles, ainda que o reino não tivesse sido estabelecido em poder. Após Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus, o reino permanece na terra em sua ausência, e dele fazem parte os que se sujeitam a Cristo, vivendo segundo os princípios que ele estabeleceu para o seu reino. Esses são os bem-aventurados dos capítulos 5 de Mateus e 6 de Lucas. Fica fácil entender se nós nos lembrarmos da história do Brasil. Quando Dom João VI transferiu o reino para as terras brasileiras, Portugal foi invadido e dominado por Napoleão. Porém, os portugueses que continuaram a viver em Portugal, ali na sua terra natal, permaneceram sujeitos a um rei ausente que estava no Brasil, falando a língua e praticando os costumes desse reino, porém vivendo em terras tomadas pela França. Assim vivem os cristãos no reino de Deus, um reino cujo rei viajou para o céu e prometeu voltar. E é exatamente assim que Jesus começa a parábola que veremos nos próximos 3 minutos, quando um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Isso está em Lucas 19, 12. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.